Uma coisa que foi levantada por muitos homens no passado, e ainda é hoje, é que a Bíblia, na verdade, ela não é totalmente inspirada. Tem alguns textos que são e outros que não são. Isso aqui é chamado de inspiração parcial. Isso aqui os liberais do século XIX, principalmente, mas alguns ainda hoje, creem de maneira errada. Então é um entendimento de que a Escritura, a Bíblia, contém a palavra de Deus, mas nem tudo aqui é verdadeiro. Então, os liberais diziam isso. Isso aconteceu desde o início. Um homem chamado Marcião, lá no segundo século, ele já quis, pelo entendimento dele, decidir o que era um livro canônico ou inspirado e o que não era. Tá? Desde o início, então, já tem gente pensando isso, rejeitando que a Bíblia por inteiro é inspirada. O problema disso é que quando alguém diz que a Bíblia é parcialmente inspirada, algumas partes são e outras não são, essa pessoa vai, pelo julgamento dela, dizer o que é e o que não é. E aí tem um problema. Nós somos pecadores. Nós somos muito pequenos. Uma pessoa só não consegue fazer isso. Mas é numa audácia, né, que atribuem a si próprios o direito de julgar o que é inspirado. E geralmente tem uma fonte de autoridade maior por trás, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha só, não é uma inspiração parcial. A palavra de Deus não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a própria palavra de Deus. Algumas pessoas vão falar que existe uma inspiração mental. Então Deus inspirou as mentes, mas não registro. É mais ou menos assim. Deus vai para Paulo e coloca na mente de Paulo o que ele tem de registrar. Ele fala, Paulo, é isso. Então, a salvação pela fé e tal, escreve aí. E aí Paulo começa a escrever. Só que Paulo, sendo falho como é, ele escreve de maneira humana. Então, algumas coisas são verdadeiras, outras não são. Só que se a gente crê nisso, então a gente também tira a autoridade da Bíblia. Porque fala que, na verdade, não foi o Espírito Santo, foi Paulo. O Espírito Santo só falou que tinha que escrever. E Paulo usou as palavras dele, e isso aí, na verdade, não é autoritativo. O Paulo Anglada, desse livrinho verde, ele escreveu o seguinte: essa é uma tentativa de conciliar a doutrina da inspiração com a suposta falibilidade das Escrituras. Então são pessoas que olham para a Bíblia e falam, olha, a Bíblia ela é feita por homens, então ela é falha. E aí eles tentam criar uma teoria para dizer o porquê que são falhas. Também não é isso que nós queremos. Nós queremos nisso aqui, inspiração verbal. Aqui também é chamado de inspiração plenária. Tá? São apenas dois nomes diferentes, mas olha só. Até Jesus cria nisso. O que é essa crença? O que isso significa? Que não só foi dado a estes homens a revelação, mas inclusive quando eles estavam escrevendo, o Espírito Santo estava guiando cada palavra que eles estavam dizendo. Quer ver o que Jesus nos mostra acerca disso? Abre Mateus 5, versículo 17 e 18. É um texto que a gente já leu, mas olha só o que ele fala. Ele diz que ele não veio revogar, ele veio para cumprir a lei. Então, nem um i ou um tio jamais passarão. Né? Então, inclusive, as menores porções, as palavras, o tio e o i foi inspirado por Deus e não pode ser tirado. Quer ver uma outra palavra? João, capítulo 10. Olha só. No versículo 34, ele usa algo do Antigo Testamento, dizendo, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Então ele usa essa ideia, sois deuses, para argumentar e explicar o que ele quer falar. Então ele continua, Jesus, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, no versículo 36, ele continua a explicação. O que eu quero trazer para vocês aqui? Jesus utiliza uma palavrinha do Antigo Testamento para basear a sua argumentação. Ou seja, inclusive as palavras, por menores que sejam, elas foram inspiradas por Deus. Isso é importante para nós.
Paulo também fez isso. Gálatas 3, versículo 16, abre aí para você ver. Ele fala assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes. Olha só que interessante Paulo aqui. Paulo está pregando, ele está explicando a palavra de Deus. Então ele fala sobre algo que aconteceu no Antigo Testamento e ele traz uma frase. Que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. E aí Paulo continua explicando. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos. Olha só que Paulo baseou a sua argumentação em uma palavra que estava no singular e não no plural. Dá para entender o que eu estou falando aqui? Toda a Bíblia é inspirada por Deus, inclusive as palavras, se elas estão no singular, no plural, num tempo verbal X ou num tronco verbal, tudo isso deve ser examinado para a gente compreender perfeitamente o que Deus quer trazer para a gente. Jesus fez isso, Paulo fez isso e nós tentamos fazer isso também. É por isso que nas pregações que você assistir ou observar, você perceberá que muitas vezes são feitas menções a uma palavra apenas, a um tipo de verbo que foi utilizado, porque tudo isso mostra o que Deus de fato quis passar para nós. Tá? Isso porque a inspiração ela é plenária, ela é plena em toda a palavra de Deus, inclusive na sua gramática. Daí veio um método que a gente usa para a interpretação da Bíblia, chamado de método gramático-histórico, ou histórico-gramatical. Tá? Esse método a gente analisa a história e analisa a gramática e tenta compreender o que isso traz para a gente.